Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como a gente usa a função nova do Excel, que é a filtro, e como a gente consegue aplicar ela no nosso dia a dia. Então vamos lá, turma. Para começar, eu queria que vocês baixassem essa planilha aqui no link que eu vou deixar na descrição para a gente acompanhar junto os exemplos. Bom, nesse primeiro exemplo eu vou mostrar para vocês de forma simples como a função filtro funciona e quais são as características dela. Então, o que eu quero para esse exemplo? Eu quero que ele me retorne aqui no campo D, na coluna D, todos os nomes de funcionários que são, por exemplo, engenheiros. Então, como funciona? Eu tenho que digitar aqui a função, o nome dela é filtro, e aí o que ele fala para a gente? Filtrar um intervalo ou uma matriz. Então, primeira coisa que ele te pede, a matriz que você quer que apareça quando você aplicar o filtro. Ou seja, é todo, todo nome que tiver na coluna de nome. Então, essa é a minha matriz de retorno. Eu só quero que apareça ela de acordo com a minha condicional. Incluir, esse parâmetro, ele pede para a gente explicar para ele qual que vai ser o filtro que a gente quer aplicar e aonde. Ou seja, eu quero que apareça para mim todos os funcionários que são engenheiros. Onde eu procuro o nome engenheiro? É aqui na coluna B. E aqui, diferente de outras condicionais que a gente tinha antes no Excel, que em um parâmetro a gente colocava a matriz de busca e no outro parâmetro a gente colocava a busca, aqui a gente vai colocar tudo no mesmo parâmetro, ou seja, incluir, eu seleciono a matriz de inclusão e coloco igual a minha condicional que é engenheiro. Esse outro parâmetro se vazia eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu vou fechar e aí ele me retorna os nomes dos funcionários, de acordo com cada vez que ele vai aparecendo. Ou seja, funcionário 1, ele é arquiteto, ele é engenheiro, o 2 é arquiteto, então ele não aparece aqui. Então o 4, o 5 e o 12. Se eu alterar, se eu colocar aqui ó, no 10 que ele é engenheiro também, ele automaticamente já altera aqui no filtro para mim. E aí, como funciona esse parâmetro do se vazia? Em determinados momentos, aqui nas funções matriciais, a gente vai se deparar com alguns erros de busca. Ou seja, se eu pedisse para ele pesquisar, por exemplo, o nome de algum funcionário que tenha o cargo administrativo, ele não vai achar e ele vai me dar um erro que chama calc. Ele é um erro novo aqui no Excel. É um erro de cálculo, ou seja, ele pesquisou uma matriz e ele não encontrou aqueles resultados, então ele deu um erro. Então, essa função do se vazia, ela quer dizer, caso eu não encontre nada, o que que eu falo? Então, você pode deixar um texto aqui, por exemplo, não encontrado. E aí ele retorna esse texto quando ele não encontra esse parâmetro. Então, é basicamente isso que a função filtro faz. Ela pesquisa determinados argumentos que você pede para ela, de acordo com as condicionais que você passa, e retorna uma matriz filtrada. Qual que é a diferença disso e usar a ferramenta de filtro que tem no Excel? É basicamente a mesma diferença da função classificar que eu falei no último vídeo. Também vou deixar aqui o link embaixo se você não viu. Ele vai de forma automática, ele reordena de forma automática de acordo com o seu preenchimento. Por exemplo, se eu uso a ferramenta do Excel de filtro e aí eu altero um determinado nome no meio do filtro, ele não vai refiltrar automaticamente. Você tem que ir lá novamente no filtro e selecionar seus parâmetros. Aqui não. Da mesma forma que eu selecionei o engenheiro e mudei de posição, ele já alterou na fórmula de forma automática. Então, isso é uma automatização do Excel. Aqui no exemplo 2, eu vou separar ele em duas partes. Então, a minha primeira parte, eu quero saber aí por vendedor quais são. Eu quero um filtro dessa tabela por vendedor. Então, eu quero saber quais são as vendas dele em um determinado período. Então, o meu primeiro parâmetro aí é vendedor. O que que eu vou fazer primeiro aqui para deixar, para mostrar para vocês como deixar ele um pouco mais automático? Eu vou primeiro fazer a função único. Por quê? Eu quero criar uma lista aqui onde eu tenha todos os meus vendedores, mas eu só quero que eles apareçam uma vez. Então, para deixar isso automático, eu uso essa função única. O que que ele faz?
ele tem a mesma funcionalidade do remover duplicatas. Então eu vou mostrar a matriz para ele e ele vai me retornar só os valores exclusivos daquela matriz. Então eu venho aqui em vendedor, seleciono o intervalo e fecho parênteses. E ele me mostra vendedor C, A, B. Porque ele mostra da forma como vem mesmo, sem classificação. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula classificar. E aí eu vou deixar eles de A até C. Dessa forma, eu venho aqui em vendedor e vou criar uma lista. Venho aqui em dados, validação de dados, e vou permitir uma lista. Agora, qual que é aqui a novidade? Antigamente, a gente teria que colocar todos os intervalos, todos os valores do nosso intervalo. Então, eu selecionaria isso daqui. Mas se eu viesse aqui e colocasse um vendedor D e F, ele não ia reconhecer mais. Eu teria que alterar esse valor na lista. Hoje, se a gente colocar só o primeiro valor e um hashtag, ele já entende que é todo aquele intervalo para baixo da minha primeira seleção. Então, o que eu coloco? Eu coloco sempre o primeiro, a minha primeira célula, onde contém o meu valor, e aí eu vou colocar o hashtag. A partir disso, todo valor que eu inserir abaixo, ele vai entender que ele tem que entrar na minha lista. Então, se eu selecionar aqui os vendedores e aumentar o número depois, ele vai entender automaticamente que ele tem que vir para cá. Eu vou deixar um vendedor selecionado aqui, vendedor A, e aí eu vou fazer o filtro a partir desse parâmetro, vendedor. Eu venho sempre aqui na minha primeira célula da tabela, tá? Eu não vou fazer aqui a função, tem que ser aqui, e vou aplicar a função filtro. Então, ele quer que eu retorne a tabela. Nesse caso, eu vou retornar a tabela inteira. Eu poderia não fazer isso, eu poderia selecionar só uma parte, só uma data, só um cliente, só o produto, enfim, poderia fazer de diversas formas. Aqui eu vou fazer com a tabela inteira. Incluir, aonde é a minha matriz de busca e qual é o meu parâmetro. Minha matriz de busca é em vendedor. E o meu parâmetro é esse. Então, está pronta a minha função. Ele já me retorna todos os valores do vendedor A. Mas notem aqui em data que ele está como um número. Por quê? O Excel entende as datas como determinados números contados a partir de uma determinada data. Então, esse número 43.836 ele se referencia a um único dia, que seria esse 6 de 1 de 2020. Para alterar, a gente teria que selecionar um determinado intervalo e já deixar ele filtrado como data abreviada. E aí ele funciona. Então, quando a gente aplica a função, ele traz todas elas como o formato aqui geral. Então, a gente tem que aplicar o formato certo. E qual é aqui, então, a minha segunda parte do exemplo 2? A gente está filtrando até o momento através de uma condicional só. Ou seja, eu selecionei a minha matriz condicional e a condição. Agora eu quero mostrar para vocês como a gente faz isso com duas condicionais, ou seja, vendedor e produto. Eu venho aqui em produto, eu vou selecionar da mesma forma que eu fiz aqui na A de vendedor, único, e eu vou selecionar a minha matriz de produto. Então eu tenho o produto A e o produto B. Aqui em produto eu também vou criar uma lista suspensa. Então eu venho aqui em validação de dados, lista, a minha fonte ij4, hashtag. Eu não, ok. Então eu já criei minha segunda lista. Aí, na minha função, eu vou aproveitar ela. Minha matriz de retorno ainda é a mesma. O que eu vou mudar aqui? Eu vou tirar essa seleção primeiro. Então, de B2 até B33, a gente está filtrando o vendedor. E eu quero filtrar também o produto. Então, eu venho aqui, coloco um E, coloco a minha segunda matriz de busca, e aí sim eu vou fazer um igual. Então, esse igual, vai se referenciar, primeiro, a matriz B2 até B33 tem que ser igual a vendedor. E a segunda tem que ser igual a produto. Com isso, ele vai entender
ele vai relacionar as duas tabelas e ele vai me mostrar um filtro toda vez que acontecer e for verdadeiro. Então, eu tenho aqui do vendedor A e do produto B esses valores. Eu poderia ter aqui o vendedor C com o produto B, para o vendedor C do produto A, e com isso ele me filtra e volta para mim todos os valores que forem verdadeiros para essas duas condicionais. Então é isso, turma. Hoje a gente falou um pouco sobre função filtro, através aí de dois exemplos práticos de como a gente consegue aplicar. Então, se você gostou, deixa um joinha e manda um comentário com alguma sugestão de próximo vídeo. Até a próxima!